Graças a Deus. Rapidinho, quem nunca participou dos 12 dias, levanta a mão e eu vou explicar para você. Está aqui a Andréia, a Angelina, mais alguém? Como que é seu nome? Fernanda. Então, vocês receberam a pastinha, certo? Aqui, ó, hoje vai ser o primeiro pregador. Aí vocês fazem a anotação de vocês. É interessante você marcar alguns versículos chaves, algumas frases que Deus colocar no seu coração. E aqui, o mais importante, no final, tem um pedido de oração. Marque o seu pedido de oração. No final do culto, o diácono vai ficar aqui, eu vou ungir você. Você vai colocar o pedido de oração. Nós vamos orar no final, né, Júlio? Nós vamos levar para o monte, nós vamos orar no monte para consagrar todos esses pedidos de oração. Só que sabe o que é interessante? O mais importante é que no final aqui, ó, você faz o checklist. Então vamos supor, por exemplo, aqui você marcou janeiro, aumento de salário, um exemplo, tá? Ou fevereiro, cura de uma doença. Às vezes, deixa eu explicar, algumas coisas não vão acontecer nesse mês. Só que esses tempos atrás, eu e a pastora, nós estávamos arrumando o guarda-roupa. E tinha ali uma caixa cheia de livros, e a gente achou pastinhas da época que eu nem era pastor. E a gente foi ver o checklist. Júlio, 100% de tudo aquilo, algumas coisas que a gente fez lá no passado, mas por causa do voto, Deus honrou às vezes anos depois. É continuidade, não são 12 dias que vai resolver sua vida. É um período que você está vivendo hoje de consagração e de fortalecimento para que você permaneça na presença de Deus. Amém? Amém. E ó, eu tenho certeza, e esse momento é o momento mais importante, porque ó, não está fácil a vida lá fora, hein? Não está fácil. A gente tem conversado com algumas pessoas que às vezes desviam, voltam para a igreja. Esses dias um amigo meu que era das antigas, ele falou assim para mim, graças a Deus ele voltou para Jesus, ele falou assim, pastor Tony, se a gente achava que nós era louco lá no passado, rapaz, a molecada de hoje em dia está 10 vezes pior. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, nem quero saber. Eu falei, graças a Deus que Jesus me libertou dessa daqui, né? Então, fica aqui a dica para que você se esforce. Deixa eu só, ó, eu estou vendo, é Fernanda, né? Fernanda, e você? Mariana? Ariane, vocês são convidadas de alguém? Está vendo? Amém, sejam bem-vindas, viu? Que Deus abençoe vocês. Mais alguém está nos visitando? Então, vocês são as pessoas mais importantes aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus trouxe vocês aqui para grandes coisas acontecerem. Pessoal, sem delongas, o tempo está passando. Vamos receber o servo de Deus, pastor Fernando Favoreto, pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Betânia, lá do pastor Gessé Sobral, vai trazer a unção ali dos reteté aqui no povo da quadrangular. Vamos receber o homem de Deus, dando uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Amém. Eu agradeço a Deus a oportunidade de poder estar aqui nessa noite, mais uma vez, para juntos adorarmos e engrandecermos o nome do Senhor Jesus. E grato a Deus pela honra, né, de poder estar participando do primeiro dia, né, da campanha. Eu já andei um pouco por aí, já ganhei várias pulseirinhas. Você vai, depois outro dia esquece, põe de novo, né? Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço pela honra, né, pastor, de poder abrir a campanha, de dar o início, né, dessa jornada em que vocês estão iniciando hoje. Eu sou grato a Deus por isso. Fico muito feliz, eu gosto de começos. Eu entendo que Deus sempre tem algo diferente no começo de todas as coisas. Sempre que algo vai começar e é Deus que está no negócio, só pode dar certo. Não tem como Deus começar alguma coisa e dar errado.
Você já imaginou Deus fazendo uma coisa e vai dar errado? Não tem como. Então hoje está começando uma campanha, uma jornada, e você está aqui, e Deus está nesse negócio, amém? Então só pode dar certo, não tem como dar errado. Em nome de Jesus, você vai ver até o final dessa campanha coisas grandiosas que Deus vai realizar na tua vida, em nome de Jesus. Eu creio pela fé, amém? Eu estou na fé. Eu gostaria de, ou convidar você a abrir a sua Bíblia, ou vai colocar lá, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. No versículo de número 57. 58, 57, 58. Diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Amém? Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu estou vendo o Dalton ali. Que bênção, rapaz. É seu cunhado? Que bênção. Ele está quietinho ali, ó, escondidinho ali, mas eu enxerguei. Que bênção, Deus abençoe, irmão. A gente briga bastante, sabia? Olha, eu não falei nada, você viu? Mas Deus revelou para ele. Portanto, a hora que você for lá, eu vou falar, olha, Deus já está revelando até para o pastor já. É brincadeira, a gente negocia bastante, mas ele sempre sai ganhando. Eu estou orando para Deus, mas Deus deixa eu ganhar um pouquinho. Só ele está orando mais que eu. Bom, se quiser deixar o versículo aqui, pode deixar, por favor. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta à igreja de Corinto, e essa primeira carta, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta a essa igreja, ela contém muita história, ela tem muita história envolvida quando Paulo escreve essa carta. Então, é uma longa história, e é muito interessante. Conhecer a história é muito bom. Mas Paulo escreve essa carta em meio a muita confusão, a muita controvérsia, muitos problemas e diversas origens que a igreja estava enfrentando. Paulo escreve essa carta. E Paulo escreve essa carta sabendo dos problemas de longe, não tendo conhecimento em loco do que estava acontecendo. Então era considerada uma carta tijolo, foi uma tijolada que a igreja recebeu essa carta, quando ela recebeu, por conta das coisas que eles estavam vivendo. Mas Deus, em sua soberania, estava usando o apóstolo Paulo, revelando muitas coisas e trazendo à tona muitas verdades que estavam sendo combatidas. E uma delas é acerca da ressurreição de Jesus e o tema da ressurreição dos mortos. Tanto é que esse capítulo, capítulo 15, é chamado de o capítulo da ressurreição. Assim como Coríntios 13 é o capítulo do amor, que Coríntios 15 é o capítulo da ressurreição. O tema do apóstolo Paulo aqui em questão é a ressurreição. E o apóstolo Paulo traz grandes verdades doutrinárias, marcado por revelações importantes desse assunto que naquela época estava causando vários tumultos entre os religiosos.
E nesse capítulo, Paulo faz uma subdivisão para tentar entender um pouquinho mais. E ele fala acerca da ressurreição de Cristo como o penhor da nossa ressurreição. Ele fala que a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Por causa das controvérsias que estavam acontecendo, até a ressurreição de Cristo estava sendo colocada em xeque. As pessoas estavam começando a duvidar até que Cristo tinha ressuscitado. E ele foi falando que Cristo é a primícia dos que dormem, que a ressurreição ela tem muita implicação na vida prática. Não é? Às vezes as pessoas falam assim, a ressurreição é um tema, Jesus morreu, ressuscitou há 2000 anos atrás, e esse tema é só quando eu morrer, ressuscitar, e a gente acha que está muito desconexo o tema da ressurreição da nossa vida diária. E não, Paulo enfatiza isso aqui nesse capítulo. Qual a implicação da ressurreição em relação à nossa vida no nosso dia a dia? São verdades que nós precisamos saber e entender para poder entender algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. E Paulo está explicando isso. Ele fala também que os ressuscitados terão um corpo, que os vivos serão transformados. E após uma exposição detalhada e profunda dessa doutrina, Paulo volta-se para a igreja, alertando a igreja da certeza da vitória sobre a morte realizada por Cristo Jesus, e a convicção de que ressuscitaremos e receberemos um corpo incorruptível e imortal. E isso deve gerar em nós firmeza, constância e abundância, que é o próximo versículo. Mas Paulo está falando aqui que é a certeza da vitória. Ele diz assim, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós lemos um versículo como esse, graças a Deus que nos dá a vitória, é porque Ele nos dá a vitória. A palavra de Deus diz que em Jesus nós somos mais que vencedores. Mas a vitória, a maior vitória que Paulo está enfatizando aqui, é a vitória sobre a morte. Paulo está falando a respeito da vitória de Cristo sobre a morte. E a ressurreição é algo que precisa ser palpável para nós. É um assunto que deve ser muito fácil no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essa questão. Porque senão, irmãos, nenhuma outra vitória fará sentido na nossa vida. Às vezes nós estamos buscando vitória em tantas áreas da nossa vida, mas a maior vitória nós não damos importância. É por isso que ele fala, mas graças a Deus que nos dá a vitória. Não vai entregar, Ele já deu. Nós já somos vitoriosos. Nele nós somos mais que vencedores. Ele nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Você está aqui nessa noite porque é um vitorioso. Você está aqui nessa noite porque é uma vitoriosa. Somos vitoriosos em Jesus Cristo, aleluia. E é isso que o diabo quer roubar de nós, tirar a ideia de que somos vencedores. Mas irmãos, nós não podemos estufar o nosso peito e achar que somos vencedores só nas questões materiais. Somos vencedores porque Cristo venceu a morte. Porque Cristo venceu a morte, ressuscitou, venceu o pecado e nos garantiu sermos feitos filhos de Deus novamente. Por isso que ele está falando, graças a Deus que nos dá a vitória. E é por isso que você pode agradecer a Deus, porque você é vencedor. Não importa aquilo que eu e você estamos passando no nosso dia, porque a nossa vitória não está baseada no que estamos vendo ou que nós estamos vivendo. A nossa vitória está baseada no que Jesus fez na cruz, aleluia. É por isso que eu e você podemos dizer, sou mais que vencedor, porque Ele venceu. Ele disse assim, lá em João 16, olha, eu estou falando essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. Mas no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom? Tenham bom? Tenham ânimo por quê? Porque no mundo vai ter? Com a palavra ânimo sai melhor, né, irmão? Com a aflição ninguém quer falar.
Mas Jesus falou. Eu estou falando essas coisas para vocês, para que vocês tenham paz. Mas no mundo vocês vão ter. Não tenha medo de falar, irmão. Pode falar. Foi Jesus que falou. No mundo vai ter. Mas tem um bom. Porque o quê? Ele venceu. Então você pode ter ânimo, aleluia. Pode ficar animado, a campanha está começando hoje. É só o começo daquilo que Deus vai fazer. Se anime, se prepare, pegue a sua melhor oferta, como o pastor falou, faça a oferta 1, 2, 3, 4 até o 12. Coloque um propósito, venha todos os dias, seja animado, irmãos, porque desanimar você o diabo vai fazer todo dia. Amanhã ele vai falar para você: não vá, você já foi ontem, você vai domingo. Não, eu vou ser animado, aleluia. Eu vou para a igreja, porque Jesus venceu, aleluia. E nele eu sou mais que vencedor, aleluia. Você pode levantar sua mão com alegria e dizer: Senhor Jesus, porque o Senhor venceu, eu também venci, aleluia. Diga: somos mais que vencedores. Aleluia. E ele continua dizendo, irmãos, e explicando algumas coisas. E eu gosto muito do que Paulo, no próximo versículo, ele diz assim, ó: portanto. E se você observar nas cartas de Paulo, você vai ver ele usar muito essa palavra. Aliás, essa palavra é muito usada no Novo Testamento. Ela tem várias são variações da palavra portanto, mas no grego é a mesma palavra usada por Paulo e outros escritores, é a palavra on, que aparece mais de 500 vezes no Novo Testamento. O apóstolo Paulo usa pelo menos 1/3 dessas 500 em suas cartas. Ele usa muito esse termo portanto, que é um termo conclusivo, normalmente colocado no início de um parágrafo, de uma conclusão. Paulo está concluindo um pensamento. Ele faz transição de pontos doutrinários para exortações práticas. Paulo entendeu o que Jesus falou. Embora Paulo não tivesse andado com Jesus, mas ele ouviu tudo que Jesus tinha falado aos seus discípulos. Ele ficou interessado em saber. Jesus uma certa vez disse: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, eu vou assemelhar essa pessoa com aquele cara que construiu a casa sobre a rocha. E quem ouve e não pratica é igual aquele que construiu a casa sobre a areia. Aí vem o vento, as tempestades. Quem construiu sobre a rocha permanece firme, constante, inabalável. Quem construiu sobre a areia, a casa pode até cair. Paulo entendeu isso. Por isso ele usa essa palavra muitas vezes. Ele explica uma questão doutrinária, pontos doutrinários, e vai para a parte prática. Em suas cartas Paulo está dizendo assim: olha, isso que Jesus falou, que está escrito no Velho Testamento, isso, mas isso daqui você faz assim. Por isso é interessante a leitura das cartas paulinas, porque a gente aprende a praticar a palavra de Deus. Não adianta a gente vir para a igreja e saber, e não pôr em prática lá fora, as coisas não vão acontecer. É por isso que tem muita gente que as coisas não vão acontecendo. Ele vem para a igreja, participa de campanha, às vezes vai até no monte, faz muitas campanhas, mas na hora de pôr em prática não vai. É por isso que Paulo está falando que portanto, Paulo usa essa palavra para enfatizar a consequência lógica do que ele havia explicado anteriormente, incentivando os crentes a viverem de acordo com a verdade que foi ensinada. Paulo chega nesse momento, ele vai concluir tudo que ele falou no capítulo 15. Se você ler depois em casa, você vai ver os pontos que ele vai falando, e ele fala: portanto, meus irmãos, portanto, ou seja, a partir de agora eu vou mostrar para vocês como é que faz.
Como é que faz para ser mais que vencedores? Como é que faz para receber essa vitória que o Senhor Jesus nos dá? Porque o que mais a gente quer, irmão, é ser vitorioso. Ninguém vem para a igreja ou ninguém sai de casa de manhã, vai trabalhar ou vai estudar para ser perdedor. Nós saímos de casa para ser vencedor. A gente sai da nossa casa para ir para o trabalho porque queremos vencer. A gente vai estudar para chegar no final dos estudos, pegar um diploma, para sermos vencedores. E nós estamos na nossa carreira, na nossa jornada cristã, porque nós também somos vencedores. Mas porque Jesus venceu, nós somos vencedores. Não se esqueça disso. A nossa vitória está nele, está com ele, é dele e por ele, aleluia. E Paulo faz essa transição, como ele faz, por exemplo, quando ele está escrevendo a carta aos Romanos. A carta aos Romanos, do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo fala sobre a justificação pela fé. É um compêndio doutrinário acerca da justificação pela fé. É muita coisa. Mas chega no capítulo 12, ele fala: rogo-vos, portanto, meus irmãos. Ele está dizendo, portanto, tudo isso que eu falei para vocês, tem um jeito de fazer e colocar em prática. Ele fala, portanto, eu rogo-vos, irmãos, apresente os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Ou seja, é pôr em prática, é fazer acontecer, é sair da inércia, é começar a fazer aquilo que você ainda não fez, para você receber aquilo que você ainda não recebeu na sua vida. Deus tem muita coisa para realizar no ano de 2026 e Ele tem pressa, aleluia. Por isso nós precisamos correr e avançar, aleluia, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E no capítulo 12 ele faz a conclusão de tudo que ele falou nos 11 capítulos anteriores. Apresente os nossos corpos como sacrifício vivo. Por quê? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você não está vindo aqui na igreja só para passar vontade, irmão. Você está vindo aqui para experimentar o que Deus tem para a tua vida. Você vem para a igreja para experimentar o poder de Deus na sua vida. Você vem na igreja para experimentar a glória de Deus na tua vida. Você vem na igreja para experimentar o milagre de Deus na tua vida. E Ele tem poder para fazer, porque Ele é Deus. Ele tem, Ele pode, Ele quer. E a gente poderia fazer muitos exemplos de Paulo fazendo essas transições, usando a palavra portanto. Lá em Efésios 6, Paulo faz nos capítulos da carta aos Efésios, Paulo revela muita coisa acerca da salvação e da participação da Trindade na salvação do homem. É muita coisa que Paulo vai explicando, e chega lá no versículo 10, no capítulo 6, versículo 10, ele fala, portanto, meus irmãos, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Aí esse portanto ele fala, como? Tome a armadura, veste o capacete, pega a espada na tua mão, tem escudo, tem sandália, tem couraça, ou seja, tem equipamento para você vencer as lutas do seu dia a dia. Paulo está dando a fórmula, o jeito de você usar a palavra de Deus no teu dia a dia, nas guerras que você enfrenta na tua casa, no teu trabalho, no colégio, seja onde for. Você tem equipamento, você tem ferramenta para você continuar vencendo em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. E ele conclui esse ensinamento de um modo didático, muito bonito, quando ele está falando acerca disso. Ele fala assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus, que nos dá a vitória, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus está falando nessa noite é que Ele tem vitória para te dar, aleluia. Ele tem milagre para fazer na tua vida, Ele tem porta para abrir na tua vida. Deus tem muitas coisas para fazer. Nós não chegamos aqui no ano de 2026
para sermos derrotados. Não estamos no ano 2026 para sofrermos derrota. Estamos no ano 2026 para sermos vitoriosos e para vencermos em nome de Jesus. E talvez você fale assim: ah, pastor, mas olha, o ano 2026 tem isso, tem aquilo, e tem eleição, e tem PVA, e tem IPTU, tem isso e aquilo. Tem mesmo, irmão. Mas Deus tem mais para dar do que o diabo para roubar. Deus tem mais para entregar na nossa vida. Quanto mais nós confiarmos nele, mais ele vai fazer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, aleluia, e tudo ele fará. Você crê? E Paulo continua. Ele continua e ele diz assim, ó: meus amados irmãos. E é interessante isso, essa frase, portanto, meus amados irmãos. Essa frase, meus amados irmãos, Paulo usa só aqui. Tiago usa muito, o apóstolo João, perdão, usa muito o termo amados. E o apóstolo Tiago muito o termo irmão. Mas Paulo usa aqui, meus amados irmãos. Nesse contexto, Paulo está enfatizando algo muito importante aqui, que eu e você somos amados por Deus. Nós estamos aqui porque Ele nos amou. Nós estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Deus nos amou. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos aqui porque somos amados por Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Você está aqui porque Ele te ama. Nós estamos aqui porque Ele nos ama. É isso que Paulo está dizendo aqui. Meus amados irmãos, somos amados. Amados por Deus, amados pelos irmãos. Somos irmãos, temos o mesmo Pai, vivemos uma só comunhão, recebemos a mesma instrução, aleluia, parecemos uns com os outros e estamos indo para o mesmo lugar. Jesus disse isso lá em João 14: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não tinha falado para vocês, mas eu vou para lá e vou preparar um lugar para você. Jesus está preparando o teu lugar lá. E ele disse assim ainda: e vou voltar para vos buscar, para levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Sabe onde é o teu lugar? Ao lado de Jesus. Sabe onde é o teu lugar? Ao lado de Jesus, aleluia. Ah, pastor, eu não sei, eu me sinto, tem gente que fala assim: eu vou na igreja, estou deslocado. Deslocado da onde, irmão? Se o teu lugar é ao lado de Jesus, se o teu lugar é ao lado da onde Ele está preparando um lugar para que eu e você estejamos eternamente com Ele, o que mais importa, irmão? Se o meu lugar é ao lado de Jesus, o que mais tem valor, o que mais tem importância na minha vida, se ao meu lado está o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Criador, o eterno Deus, que criou todas as coisas, que tem poder sobre a morte, sobre o inferno, sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar. Ele tem poder, aleluia. É ao lado dele que nós estamos. É por isso que Paulo continua dizendo assim. Vou olhar o relógio aqui, irmão, porque o pastor convida o pastor assembleiano, isso que dá, né? O assembleiano é exagerado. Paulo diz assim: portanto, meus amados irmãos, está dizendo, olha, vocês vão colocar em prática aquilo que é concernente à ressurreição. Eu preciso ler, entender a ressurreição. Eu preciso crer que Jesus ressuscitou. Quem crê que Deus... Eu vou fazer um parênteses aqui, bem rapidinho, tá bom, pastor? Eu estava dando aula na escola bíblica, domingo na igreja, e o tema é a respeito da Trindade. E o tema da lição foi: Deus, o Pai enviou o Filho. E na aula a gente fica filosofando um pouco mais, né?
Mas é perigoso isso. Mas eu vou só dar um exemplinho aqui, bem rapidinho. Na aula eu falei assim, irmãos, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar todas as coisas. E como foi isso? Aí a gente dá asa para a imaginação. Eu imagino lá Pai, Filho, Espírito Santo. Vamos criar a terra, criar as coisas, vamos criar o homem. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E naquele momento, pela onisciência, onipotência, presciência de Deus, os seus atributos, ele já enxergou todas as coisas. Ele já enxergou a criação, naquele momento, Adão sendo criado, Eva e aquele episódio que a gente já conhece. E naquele flash de tempo na eternidade, que Deus já imaginou todas as coisas, ali já foi visto que a coisa ia dar errado, entre aspas. Aí eu pergunto para você, perguntei na aula, quando Deus imagina isso, eu vou criar o homem, ele vai pecar. O primeiro já vai dar errado na partida já. Eu pergunto, Deus não poderia deletar? Poderia ou não poderia? Quem que ia reclamar? A gente não ia existir. Quem que ia reclamar? Deus não me criou, hein? Deus poderia deletar. Abandona essa ideia, olhar Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deixa quieto esse negócio. Vai dar muito problema. Mas Deus, Ele está na eternidade. E lá, antes da fundação do mundo, Ele já enxergou o dia de hoje. Ele já enxergou você. Ele já me enxergou. Desde o ventre da nossa mãe, Ele já conhecia os nossos dias. Naquele momento, o amor de Deus foi tão grande. Antes de criar o mundo, antes de criar o ser humano, de criar todas as coisas, o amor dele foi tão grande que ele falou, não, eu não posso abandonar essa ideia, é muito bom. Eles vão ser iguais a nós. E Jesus falou, eu vou morrer no lugar deles. Vamos fazer, porque vai dar certo. Eu vou lá, vou morrer, vou encarnar e estar no lugar deles, porque Efésios fala assim, ó, e vindo a plenitude dos tempos, Jesus veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele veio em carne para ser igual a nós, mas sem pecado, para cumprir a lei, e lá na cruz cravar a sentença que era contrária e dizer para o Pai, está consumado. Mas isso tudo aconteceu antes da fundação do mundo, antes de sermos criados, antes de chegarmos aqui, o seu amor já tinha nos alcançado. Então, irmãos, é impossível imaginar que nós possamos viver uma vida desgraçada, uma vida afastada da presença e do amor de Deus, aleluia. Por isso Hebreus fala, é impossível que uma vez aqueles que foram iluminados, que foram alcançados, que foram tocados, que foram cheios do Espírito, que falaram em outras línguas, que experimentaram o dom celestial, é impossível que eles se afastem da presença de Deus, porque quando estamos na presença do Senhor, jamais queremos sair, aleluia. É por isso que nós estamos aqui, porque Ele nos amou, aleluia, e o seu amor alcançou as nossas vidas, a sua graça chegou sobre nós, e as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, aleluia. É muito amor envolvido, irmãos. É muito amor envolvido. É por isso que Paulo fala assim, olha,
Baseie a sua vida na ressurreição, aleluia. Tenha convicção do que Jesus fez por mim e por você. Seja firme. Paulo fala assim: você tem que ser firme, sejam firmes. Ser firme é ser forte, é ser fixo, é ser inabalável, é suportar o peso. Ser firme é não se curvar, aleluia. Hoje em dia tem muita gente que reclama e fala: eu estou fraco, eu sou mais fraco, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. Irmãos, olha o que Paulo disse lá, nós acabamos de falar em Efésios 6, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, se revista de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele faz cilada? Faz. Ele quer te destruir? Ele quer, aleluia, mas ele não tem poder, aleluia. Ele anda como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, mas ao nosso redor está o leão da tribo de Judá. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Seja firme. A palavra de Deus diz que se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. E pastor, como é que faz? Paulo também fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Seja alegre, seja animado. Tem culto, estou cansado, mas eu vou mesmo assim. Tem campanha, meu Deus, 12 dias. E aqui é melhor, porque tem 14. Se eu fosse, eu fazia 14. Está animado, é difícil, mas é bom, aleluia. Oh, aleluia. Nada que é bom é fácil, irmãos. Tudo que é bom tem que ser tem que conquistar, tem que avançar. Você tem que conquistar realmente na tua força que Deus tem colocado na tua vida. Você veio aqui hoje para receber um ano para você ir até o fim, aleluia. Para você avançar e entendendo que essa campanha é para que você conte a tua vitória. Daqui para frente, como o pastor colocou, pegou lá um caderninho de não sei quantos anos, lá na nossa igreja a gente faz isso também. Todo ano a gente coloca os pedidos, porque a gente vai vendo as promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida. Escreva mesmo, com fé. Mesmo se você olhar e falar assim: meu Deus, será que isso aqui vai dar? Coloca. Porque a fé é assim, irmãos. Você põe o pé e Deus vem com o chão. Primeiro você põe o pé, o chão chega depois, aleluia. Portanto, seja firme, seja constante ou inabalável. Paulo está dizendo aqui: seja constante. Ser constante é ser inalterável. É alguém que não se altera. É alguém imutável, que é o mesmo sempre. É persistente, é perseverante. Ser constante, irmãos, não é hoje a culto a bênção, amanhã vai acontecer muitas coisas durante o dia, mas você não vai deixar de vir na igreja por causa das coisas que aconteceram. Você vai vir por causa do que Jesus fez. A vitória tua está baseada na vitória dele. A tua vitória está baseada na vitória dele. A tua vitória está baseada no poder dele. A tua vitória está baseada na graça, na misericórdia do Senhor sobre a tua vida. É por isso que a gente vence, a dificuldade vem. E olha, irmãos, Jesus disse para os discípulos: tenham bom ânimo. Sabe por quê? Não ore pedindo ânimo para Deus, porque Ele não vai te dar. Ânimo é você que tem que ter. Ele falou isso para Josué: Josué, Moisés morreu, beleza, levanta daí, seja forte, corajoso, tenha ânimo. Deus está falando para ele assim: rapaz, levanta daí, tem muita coisa aí para frente para acontecer. O Rio Jordão vai abrir, as muralhas de Jericó vão cair, os inimigos vão ser derrotados, vai acontecer muita coisa. Josué conquistou mais de 30 reinos. Mas ele estava ali naquele momento chorando por uma situação momentânea, triste, é verdade, que havia acontecido, mas Deus não para, irmãos.
Deus não perde o seu poder, Ele não volta atrás com a sua palavra, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. As promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida, aleluia, porque Ele é Deus e Ele tem poder para fazer todas as coisas. Por isso, nós precisamos ser constantes. Tem um exemplo na Bíblia muito clássico. Uma certa vez um rei de Israel, ele se adoeceu e foi parar numa cama. Ele chamou os profetas de Baal e falou assim: vamos consultar o Beelzebul para saber se eu vou ficar bom. E aqueles camaradas saíram para ir consultar o Beelzebul, o Baal. E no meio do caminho, uma pessoa para eles assim, esperando aquela comitiva. Onde vocês estão indo? O rei está doente, está de cama. E ele pediu para a gente consultar Baal para saber se ele vai ficar bom ou se ele vai morrer. Aí essa pessoa fala assim: não tem Deus em Israel não? Vai ir consultar Baal? Pode voltar. E fala para o rei, ele vai, na cama que ele subiu, ele só vai sair mortinho. Os caras assustaram, voltaram. O rei falou: mas já voltou? Muito rápido. Aí eles falaram assim: a gente estava indo, e no meio do caminho parou uma pessoa e falou para nós assim, falou: você vai morrer, porque você mandou consultar a Baal. Aí o rei pergunta para eles assim: como que ele era? Ele é meio barbudo, cabelão assim, vestia uma pele de carneiro. O rei fala: era Elias. E eles falam: era Elias. Só do jeito. Elias era constante, ele não mudava. O seu jeito de andar, o seu jeito de falar era um só. É como a gente fala, né? Não faz curva, é uma reta só, é uma só palavra, não muda. Serve a Deus quando está tudo bem, serve a Deus quando as coisas estão ruins, vai para o culto quando está bem, vai para o culto quando está mal, não para, é firme, é constante. Deus gosta disso, de constância, de quem mantém ritmo, de quem não para, de quem vai avançando mesmo em meio às dificuldades. Salmo 91 diz assim: Ele me invocará no dia da angústia, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Você está vivendo um momento difícil, um momento de angústia, um momento de tribulação, mas Ele está com você, aleluia. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Seja constante, assim como Elias, porque quem vive na constância e na dependência de Deus vê o milagre acontecer. O rei não se contentou, irmão. O camarada, mesmo ruim, morrendo na cama, mandou chamar um capitão de 50 homens bravos e falou: vai lá buscar esse engraçadinho para mim. Os caras foram. Depois você lê lá em 2 Reis. Olha, o capitão de 50 homens macho, Elias, ele estava no cume do monte. Desce daí, o rei mandou levar você. Elias olhou e falou assim: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e mate todos eles. Morreram todos eles. O rei não ficou contente, mandou mais 50. Os caras chegaram lá. Elias, o rei mandou vir aqui. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e morra tudo. Morreu tudo, irmão. Foi 100 que virou churrasco. O rei mandou mais 50, irmão. Imagine esse capitão que estava indo e os 50. O irmão virar churrasco também. Esse capitão chegou de joelhos, pedindo misericórdia. Elias, por favor, tem misericórdia. O rei mandou eu vir aqui, eu tenho que vir. Ele mandou vir falar com você, eu não tenho o que fazer, se eu não vier, eu morro. Ia morrer de qualquer jeito. Aí Deus falou para ele: desce lá e fala com ele. Elias desceu lá e falou assim: vamos falar.
O rei mandou vir aqui, descer, não, pode voltar lá e falar para ele, que ele vai morrer. Ele não tem Deus em Israel para consultar Baal. Veja, irmãos, que esse problema não dizia respeito a Elias e o rei, mas era uma desonra a Deus. O reino estava desonrando ao Senhor, e Deus não se deixa zombar. Deus, ele é poderoso, ele é justo, ele é majestoso, glorioso. Isaías fala, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é Deus, irmãos, e ele está no controle da história. E o que aconteceu com ele? Morreu mesmo. A história termina assim: Elias continuou e o rei morreu. Porque é a diferença daquele que serve e daquele que não serve, daquele que crê, daquele que não crê, aleluia. É a diferença da vida e da morte, aleluia. E assim, existem outros exemplos na Bíblia para falar de constância. Tem que ser constante, tem que continuar. Deus diz para Daniel: tu, porém, vai até o fim. Tem que continuar, não pode parar. Irmãos, eu vou repetir, você está em 2026 para ser vitorioso, aleluia. Você não entrou no ano 2026 para ser derrotado. Coloque isso na sua cabeça e faça essa campanha imaginando e já crendo no milagre de Deus na tua vida, na vitória de Deus na tua vida, nas portas que Ele vai abrir na tua vida e o que Ele vai fazer na tua casa, em nome de Jesus. Ele tem poder, Ele tem poder, amém, aleluia. Firmes, constantes e sempre abundantes. Sejam dedicados à obra do Senhor. É isso que Paulo está falando. A vida que recebemos é uma vida abundante. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, aleluia. A vida que o Senhor tem para nós é uma vida em abundância, é viver a plenitude na nossa vida. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Irmãos, esse versículo, quando a gente lê, é para a gente sair dando pulo de alegria. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus, que já, Ele é o Deus de já, Ele é o Deus de agora, Ele é um Deus que tem poder para fazer as coisas acontecerem na nossa vida, da forma como Ele quiser e como Ele bem entender. Jesus também disse que dentro de nós iria fluir rio de água viva. Ele disse isso para a mulher lá no poço. A graça que recebemos é uma graça abundante, e o seu Espírito não é dado sobre medida, não é dado por medida. O que é abundante não cessa, o que é abundante não acaba, o que é abundante é sem medida, aleluia. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, aleluia. O que Deus tem para fazer na nossa vida é muito mais do que nós imaginamos. Tem crente que nunca pode fazer nada, está sempre cansado, sempre doente, sempre indisposto, nunca dá, nunca pode, nunca consegue. Irmãos, repreenda isso em nome de Jesus na tua vida. Seja disposto, seja abundante, seja intenso na obra do Senhor, aleluia. O Senhor Jesus está às portas e vai voltar a buscar a sua igreja. Quando é que você vai se dispor a fazer a diferença na terra? Porque eu e você estamos aqui para fazer a diferença, porque servimos um Deus grande e poderoso. E se servimos esse Deus, é porque Ele quer fazer da nossa vida um sinal para essa geração, aleluia. Lá em Crônicas está escrito assim, Crônicas capítulo 16, versículo 9, se não me falha a memória, que os olhos do Senhor passam por toda a terra. Se os olhos do Senhor passam por toda a terra, é sinal que hoje os olhos do Senhor estão sobre esse lugar, procurando homens e mulheres com o coração sincero para com Ele, para que Ele possa mostrar o seu poder na vida dessa pessoa. O prazer de Deus é olhar para você, enxergar o teu coração e olhar e falar assim: vou fazer dele, vou fazer dela uma pessoa maravilhosa, vou transformar essa vida para que essa vida transforme essa geração.
Porque a partir da sua vida, a sua casa vai ser transformada. A partir da tua vida, o teu trabalho vai ser transformado. E aonde você estiver, você vai ser o motivo da transformação. Porque você vai resplandecer a glória e a presença de Deus em nome de Jesus. Ser abundante é entender o que Paulo falou, para a gente encerrar lá em Efésios, capítulo 3, versículo 20. É entender o que Paulo está falando a respeito disso. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é capaz, ele é capaz, ele pode, ele tem todo o poder de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Ora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você está imaginando, daquilo que você está projetando. Talvez você tenha projetado o ano 2026 e falar: olha, eu vou fazer assim, desse jeito, vou fazer janeiro assim, fevereiro assim. Mas Ele vai fazer mais, irmãos. Deus pode fazer muito mais, infinitamente mais além daquilo que a gente está pedindo ou está pensando, segundo o seu poder que em nós opera. É por isso que nós temos que permitir que o poder de Deus atue em nós, para que nós possamos viver o sobrenatural. Muitos têm perdido a motivação de realizar a obra do Senhor, mas se nós olharmos para a grande vitória que recebemos, a vitória sobre a morte, e tivermos em nossa mente as bênçãos concedidas, veremos que não há motivos para desanimar. Deus nos dará a devida recompensa. Nosso trabalho não é em vão, e gera resultados em nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, e ainda receberemos galardões quando a gente chegar no céu. Ora, Ele é capaz de fazer. E quando você estiver em alguma situação nesse ano, e alguma situação que você olhar e falar assim: eu não consigo, lembre que Ele é capaz. Olha, eu não estou conseguindo, mas Ele consegue. Olha isso aqui, eu não sei, mas Ele sabe. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não posso, mas Ele pode, aleluia, porque Ele é capaz de fazer tudo, infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. É ano de você avançar debaixo de uma palavra profética que está sobre a tua vida, principalmente nessa campanha sobre a igreja quadrangular. Eu creio, irmão, e estou vindo pegar a minha parte também. Pastor, mas você não é da quadrangular, mas a palavra é entendeu? A palavra, ela é de Deus. E se ela está sobre a sua vida, ela está sobre a minha, porque eu creio que esse ano eu vou avançar e vou dar o testemunho no final do ano do que Deus fez na minha vida, e você vai dar o testemunho do que Deus fez na tua vida, em nome de Jesus. Se você quer, levante a sua mão e diga: Senhor, eu creio que o Senhor tem poder, que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que eu estou pedindo ou que eu estou pensando. Por isso, opera na minha vida o teu poder, a tua glória, a tua unção, a tua graça e o teu mover, em nome de Jesus. Se você quer, aplauda ao Senhor, aleluia. Graças a Deus. Fale para a pessoa que está do seu lado: isso é só o começo. Gente, dá para perceber o que vem por aí? Eu recebi tudo ali, não sei você, por isso que eu sento na frente. Recebi tudo ali primeiro aí. Acho que sobrou um pouquinho para quem está no fundo também, né? Igreja, vamos lá, ó. Hoje é o primeiro dia, a gente procura ser o mais dinâmico possível. Hoje a gente teve que explicar sobre o voto. Amanhã a gente começa às 7h30, e a gente procura terminar o mais rápido possível para você poder voltar para sua casa, para voltar no dia seguinte. Agora, posso pedir um favor? Até para quem falou assim: hoje é quarta-feira, dia de culto, eu não vou fazer os 12 dias. Mas posso pedir um favor até para você que não vai fazer os 12 dias? Sim, não. Você vem amanhã. Aí você vai falar: mas por que amanhã? Gente, quem aqui
às vezes gosta de... Não é ser puxa-saco, né? Não é ser puxa-saco. Mas quem aqui às vezes não gosta de fazer um trabalho e impressionar o chefe? Sim, não. E amanhã é o pastor Toninho que vem pregar aqui. É o meu chefe, é o pastor, ele é o nosso superintendente e presidente do estado de São Paulo. É como honra da gente poder honrar, sabe por quê? A gente acha que só vai nas igrejas grandes. Não, ele vai vir no Areião aqui. E ele falou que ele nunca pregou aqui no Areião. Então vai ser a primeira vez que ele vai pregar. E eu acho que você que é membro dessa igreja deveria sentir orgulho. Olha, o nosso pastor, superintendente, presidente do estado estará aqui na nossa igreja. Nada mais justo de honrar a presença em nome de Jesus. Amém? Amém. Posso contar com você? Agora posso pedir uma coisa a mais? Tenta trazer um convidado. Pastor, não tem cadeira. Posso pedir outra coisa? Traz cadeira da sua casa. O duro que aqui o povo, se a gente fala, pastor Fernando, o povo daqui a pouco traz. Nem que seja para a gente colocar rede. Mas eu creio que amanhã vai ser extraordinário como hoje, não foi? Ora, eu confesso que eu adoro 12 dias, porque é um momento em que eu não preparo o esboço, que eu não preparo a mensagem, mas é um momento que eu sinto que eu me alimento. Pastor, Deus abençoe a sua vida, seu ministério, sua empresa, sua família, sua casa, seu casamento, todas as coisas na sua vida. E obrigado por ter saído ali da sua igreja, ali do seio do seu lar, para você estar aqui também, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer ainda para todos nós que estamos aqui recebendo essa palavra de Deus. Quem faz aniversário em janeiro, fique em pé. Quem faz aniversário em janeiro, fique em pé. Só a minha esposa que fez já dia 9, a Luiz, a Meire, Fernanda. Fernanda, então a minha esposa, a Fernanda, o Luiz e a Meire. Mais alguém faz aniversário em janeiro? Nós aqui quadrangulares, nós não temos o costume de fazer como algumas igrejas. Quem faz os aniversariantes da semana, vem todo mundo para o altar. Então a gente faz sempre nos 12 dias. Então hoje não é o mês de janeiro? Então a gente vai orar pelos aniversariantes do mês de janeiro. Então nós vamos orar por vocês hoje. Coloque as suas mãos no coração, eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nós apresentamos aqui essas pessoas que vão completar, ou aquelas que já completaram mais um ano de vida nesse primeiro mês de 2026. Meu Pai, que o Senhor possa fazer com que esse seja um mês extraordinário, um ano de 2026 excelente, cheio das suas bênçãos, Pai. Que o Senhor possa derramar agora as suas bênçãos e que venham, meu Pai, com saúde, paz, prosperidade, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Luiz faz quando, Luiz? Já passou. 18. Você, Juliana, Fernanda? 7 já foi. Minha esposa dia 9. E a Meire? 26. Então, 26 a gente vai estar em campanha ainda. Aí a Meire vai chamar depois para ir na casa dela para a gente festejar. Pode sentar todo mundo. Para a gente matar 2 coelhos numa cajadada só. Quem já preencheu aqui o pedido de oração? Então você vai segurar. Eu já vou dar bênção apostólica. Eu vou pedir para que um diácono esteja segurando aqui o gasofilaço. E eu vou fazer o seguinte, Vamos fazer o seguinte. Melhor ainda. Vem aqui, Júlio. Vem aqui, Rosana. Vem aqui, pastora. Vamos fazer melhor ainda. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui. Vocês vão colocar o pedido de oração aqui. Eu já vou dar bênção ao final, tudo agora no final. Vocês vão colocar o pedido de oração. Eu vou colocar o óleo na mão deles e na minha. Aí, você vê aí, quem tiver livre, você vê, nós vamos orar rapidamente por você. Não é aquela oração de 10 minutos. Nós vamos orar abençoando o seu dia, o seu mês de janeiro, em nome de Jesus, tá bom? Então, eu vou dar a bênção apostólica, o Léo vai cantar uma canção, e aí vocês vão vir aqui, e a gente vai estar orando por vocês, em nome de Jesus. Vamos lá? Então, jogar óleo em vocês. Então, vamos colocar óleo assim, né?
Graças a Deus. Pode se colocar em pé. Você que já está com o seu pedido de oração todo pronto. Terminando a oração aqui, já está liberado para ir embora, tá bom? Pastor Fernando, Deus abençoe mais uma vez. Vamos embora ainda, bate aquele papinho, né? Pai, leve essas pessoas de volta para os seus lares, longe do assalto, longe do acidente, longe de todo tipo de mal. Que nós consagramos o mês de janeiro e todos os pedidos de oração que serão depositados ali. Mas nós vamos selar, meu Pai, esta oração na vida de cada uma dessas pessoas quando elas saírem daqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora do Filho, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja no coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Ó, vocês podem fazer o seguinte: vocês vêm pelos corredores aqui, podem vir para cá e sair aqui pro meio, tá bom? Deus abençoe, até amanhã. Pode esperar vocês amanhã às 7h30? Graças a Deus.